E aí, amigo fanático, seja bem-vindo novamente para conferir as nossas notícias diárias e relevantes. No vídeo de hoje vamos falar sobre o clássico entre o Corinthians e as Pururucas sem dignidade, que já tem data, e que vai marcar o retorno do Timão aos gramados depois de praticamente 4 meses. Vamos conferir o que falta para o atacante Jô poder fazer a sua estreia durante o clássico no próximo jogo. Benfica de Portugal se complica e deve atrasar pagamento de Pedrinho. Corinthians fecha com novo patrocínio e vai arrecadar cerca de 40 milhões. Tudo isso e muito mais, amigo fanático. Já vai deixando aquele like maroto para fortalecer o nosso trabalho. Não fique de fora e conheça o nosso site oficial, lá você encontra notícias o dia todo, além de vídeos e da nossa galeria de fiel torcedores. Conheça também as nossas mídias sociais, o link de tudo isso vai estar na descrição desse vídeo. Já comenta aí um vai Corinthians para fortalecer a fiel e bora para as nossas notícias. De acordo com o veículo europeu, o Clube de Portugal, que enfrenta problemas financeiros decorrentes da pandemia, já procurou a diretoria corintiana para alinhar detalhes da negociação do meia-atacante Pedrinho. Vale lembrar que o time português efetuou a venda de seu atacante João Félix, com isso o clube somou mais de 125 milhões de euros arrecadados com venda de jogadores só esse ano. No entanto, pessoas próximas ao presidente André Sanches garantiram ao meu Timão que o Benfica ainda não contatou o Corinthians sobre a situação. O Timão, cabe lembrar, fez um acordo com o Banco de Luxemburgo para adiantar a verba que receberia dos portugueses. Até o momento, porém, a verba não chegou aos cofres alvinegros. Caso o Benfica não consiga pagar o valor necessário ao Corinthians ainda nesta temporada, o banco citado anteriormente poderá honrar sua antecipação normalmente, conforme acordado com dirigentes corintianos, mesmo recebendo do clube português somente no ano que vem. O planejamento da diretoria do Parque São Jorge, vale ressaltar, era quitar as pendências financeiras do elenco com o valor da transferência de Pedrinho. O atleta de 23 anos foi vendido em março, por 20 milhões de euros, cerca de 105 milhões de reais na época. O Corinthians fechou com um novo patrocinador para as mangas da camisa. Segundo apurou o All Sport, o Timão receberá 40 milhões por um contrato de 4 anos. No caso então seria 10 milhões por cada ano. O clube do Parque São Jorge ainda terá participação nos lucros. A empresa que estampará sua marca nas mangas da camisa do Corinthians se chama Galera Group, nome de um grupo de Israel que atua no ramo de apostas. O novo patrocinador substitui a Marju Sports, que rescindiu o contrato com o Corinthians no mês passado, em comum acordo, por conta da crise provocada pela pandemia do coronavírus. O vínculo terminaria em dezembro. A parceria já durava há mais de um ano. O acordo prevê que o Galera Group lance, já em agosto no mercado um site de apostas, de futebol, tênis, beisebol, basquete, boxe, MMA, esportes, entre outros, com a marca do Corinthians. Atualmente, o Corinthians conta com 8 patrocinadores em seu uniforme. São eles: Banco BMG, que é um patrocínio master. TOTVS, que será substituída pela Serasa Limpa Nome, a partir deste mês. Cartão de Todos, Apvida, Mídia, Postos Ale, Jolie e Poti. Além da Nike como fornecedora de material esportivo. Mudando um pouco de assunto, mas ainda falando em dinheiro. O Corinthians mais uma vez não conseguiu honrar com a folha salarial do elenco principal de futebol. Com isso, o clube voltou a somar 3 meses de atraso. Além de junho, a diretoria alvinegra ainda precisa quitar as pendências referentes a março e maio. No mês de abril, ficou acertado que os jogadores receberiam metade do valor das férias e essa quantia já foi depositada. A outra metade deve ser paga apenas em dezembro. O problema em chegar ao 3º mês de atraso é que o clube passa novamente a conviver com o risco de qualquer jogador buscar a rescisão contratual na justiça. Desde o início das complicações financeiras oriundas da paralisação do futebol por causa da pandemia do coronavírus, o departamento de futebol do Corinthians, assim como o presidente André Sanches, tem se mostrado tranquilos quanto a este diálogo junto ao elenco, que também tem externado compreensão, como na entrevista recente de Ramiro.
O Corinthians chegou a um acordo de redução de 25% no salário registrado em carteira de cada atleta. O corte é um máximo previsto em lei e o grupo já se colocou à disposição para elevar a queda, se for necessário. Na quarta-feira do dia 22 de julho, o Corinthians vai enfrentar o Palmeiras, provavelmente na Arena, pela 11ª rodada do Campeonato Paulista, que retornará depois de 4 meses. O calendário será retomado com a realização das 2 rodadas finais da fase de grupos. Em seguida, os classificados jogarão as quartas de final e as semifinais em jogo único com o dono da melhor campanha até então como mandante. Esse regulamento já estava estipulado desde o início do campeonato e não teve nenhuma alteração devido à paralisação por conta da pandemia do coronavírus. Apenas a final será disputada em 2 jogos. Sendo assim, já temos uma data para matar as saudades do Timão. Porém, ainda estou com um pé atrás referente à classificação. O Corinthians precisa vencer os 2 jogos restantes da primeira fase e torcer para que o Guarani, que é segundo colocado em seu grupo, não pontue nas próximas rodadas. Vamos ter que realmente contar com a sorte para ver o Timão se classificar. Mas se por um acaso conseguir a façanha de se classificar para as fases finais do Paulistão, posso garantir que aí sim o grupo ganharia moral e força e com certeza viraria um dos favoritos ao título. Comente aí, amigo fanático, se você acredita que o Corinthians ainda pode se classificar e sonhar com o título paulista. Comente também sobre o novo patrocínio do Timão e o que foi que você achou. 10 milhões por ano é pouco ou justo pela barra do manto sagrado? Deixe nos comentários a sua opinião e deixe também um Vai Corinthians para fortalecer o nosso trabalho. O Corinthians deseja que o atacante Jô reestreie pelo clube no clássico contra o Palmeiras, no dia 22, quando o Campeonato Paulista será retomado. Porém, até agora não há definição se o jogador poderá estar em campo no derby. Para que Jô fique à disposição do técnico Thiago Nunes, é preciso que haja definições em 2 frentes, com a Federação Paulista de Futebol e a CBF. A primeira etapa é mais simples e pode ser solucionada nesta quinta-feira. Às 11, dirigentes dos clubes paulistas participarão de conselho técnico que definirá as condições para a volta do estadual. Um dos temas na pauta será a flexibilização do regulamento para a inscrição de atletas. Inicialmente, as equipes poderiam inscrever jogadores na primeira fase do torneio até 6 de março. Porém, por conta da pandemia do novo coronavírus, diversas equipes tiveram de reformular o elenco e, desta forma, precisam registrar novos atletas. A tendência é que a federação autorize tais modificações. Caso isso se confirme, o Corinthians passará para a segunda etapa, que é mais complexa. Trata-se do registro do contrato de Jô na CBF. Embora tenha sido anunciado como reforço pelo Timão há mais de 20 dias e já treine com o elenco alvinegro, o atacante ainda não teve seu nome publicado no boletim informativo diário, BID, condição obrigatória para entrar em campo. A janela de transferências do Brasil seria aberta em 1º de julho, mas foi adiada também por conta da pandemia. Após 2 reuniões, os clubes ainda não chegaram a um consenso sobre a nova data. Uma nova videoconferência será realizada na próxima semana em busca de uma definição. A tendência é de que a janela seja aberta no fim deste mês e dure por 3 semanas. Posteriormente, em meados de setembro e outubro, haverá uma nova janela com duração de 1 mês. O processo de registro de Jô deve levar alguns dias após a abertura da janela. O Corinthians precisa solicitar o certificado internacional de transferência ao Nagoya Grampus, ex-clube do atacante. Os japoneses têm até 7 dias para enviar o documento. É possível que isso demore ainda mais por conta do litígio entre o jogador e o Nagoya, que rescindiu o contrato dele alegando justa causa. Desta forma, a presença de Jô no clássico contra o Palmeiras depende de uma rápida abertura da janela. Depois do derby, o Timão encerra a participação na primeira fase do Campeonato Paulista contra o Oeste. Caso se classifique para a fase final da competição, o clube poderá fazer novas inscrições. Aos 33 anos, Jô fechou o contrato com o Corinthians até o fim de 2023.
Ele ainda não disputou nenhuma partida nesta temporada e aguarda ansioso para meter gol na porcada sem Mundial. Valeu, amigo fanático, espero ter colaborado com essas notícias. Não seja egoísta e compartilhe esse vídeo, fazendo outro fanático feliz. Não fique de fora e conheça o nosso site oficial, lá você encontra notícias o dia todo, além de vídeos e da nossa galeria de fiel torcedores. Conheça também as nossas mídias sociais, o link de tudo isso vai estar na descrição desse vídeo. Já comenta aí um Vai Corinthians para fortalecer a fiel, e vai Corinthians!